Olá, nossa terceira aula de treinamento de força para crianças e adolescentes. Vamos falar nessa aula de riscos e benefícios do treinamento de força para crianças e adolescentes. E vamos começar com a boa notícia, que são os benefícios, e depois a gente fala dos riscos. Então, benefícios. Eu já cito aqui um capítulo, eu tirei isso de vários trabalhos, mas tem um capítulo no livro do Steven Fleck, do Willy Craeme, que é só sobre treinamento de força para crianças. E parte dessas coisas está escrita lá. Benefícios: aumento da força, potência, medida, por exemplo, por saltos e lançamentos, resistência muscular, velocidade, como por exemplo, em curta distância, sprint, hipertrofia antes, durante e pós-puberdade, antes da puberdade menor, essa hipertrofia, durante maior, e na passagem da puberdade para pós-puberdade, dali em diante, até obviamente uma certa idade, a hipertrofia, o ganho de hipertrofia é bem maior. Proteção contra lesões esportivas e diminuição do tempo de recuperação caso tenha ocorrido uma lesão. Há sugestões de que meninas podem se beneficiar mais dessa proteção contra lesões esportivas. Alguns estudos apontam isso. Diminuição do risco cardiovascular por causa de afetar fatores de risco, como redução de peso corporal, em particular peso gordo, diminuição da resistência insulínica, redução da pressão sanguínea, da dislipidemia, porque essas coisas estão mais frequentes em crianças do que algumas décadas atrás. Aumento do desempenho esportivo e recreativo. Aumento da densidade óssea, embora não é consensual, há algumas dificuldades em relação a isso, porque há um ganho natural da densidade óssea, então é difícil saber o quanto que vem do treinamento físico. Bem-estar psicológico, este é muito claro para qualquer idade. Dessa tabela gigante que está aqui, o intuito não foi realmente deixar claro aqui, eu queria só mostrar que desses 20 estudos que estão aqui, 18 encontraram diferença significativa de ganho de força em crianças e adolescentes. E tem uma característica interessante em crianças e adolescentes, que é um ganho, eles têm ganho natural de força. Então, quando você encontra ganho induzido pelo treinamento de força, você tem, portanto, além do ganho natural, um ganho que é atribuído à sua intervenção. E a maior parte, então, a maioria absoluta, encontra resultados positivos. Os que não encontram, pode estar associado a coisas como a intervenção pode não ter sido a melhor, ou um N pequeno, enfim. Mas, de modo geral, é bem claro. Velocidade e saltos, uma outra tabelinha que dá uma noção para a gente de ganho. Só que eu coloquei essa tabelinha por uma outra razão, que eu chamo a atenção de vocês, que é a seguinte. A gente tem hábito de chamar a atenção dos benefícios do exercício físico e, com frequência, a gente não fica atento à magnitude disso. Ou seja, quando eu falo que o exercício físico ele é bom para algo, é importante saber também se ele é bom quanto, ou seja, qual é a magnitude disso. Às vezes não é tão grande assim. Então é bom ter uma dimensão disso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa tabelinha, ele mostra a média na corrida de 10 metros para algumas idades, menos de 12, 13, 14, 15, 16 anos. E aqui ele mostra o percentual de benefício, de melhora. Aqui não há resultado, menos que 13 anos foi zero, ou seja, não houve benefício. Quando vai ficando um pouco mais velho, encontraram ganho na casa de 4 a 5%, aqui já o ganho foi bem pequenininho. Aqui, para a média na corrida de 30 metros, repare que o percentual de melhora, aqui, o percentual de melhoria, 1%, 5%, 5%, 4%. E aqui, percentual de melhora no salto, 4, 5, 6. Em resumo, é um ganho, mas ele não é tão grande assim, às vezes é bem pequeno como isso.
Então é sempre importante, eu trouxe essa tabela exatamente para dar essa dimensão para a gente, de que é sempre importante, toda vez que vocês falarem de benefícios do exercício físico, você ter uma clareza de qual é a magnitude disso, beneficia quanto. Então, por exemplo, exercício físico na prevenção do câncer. Alguns cânceres, a prevenção é na casa de 50%. Outros de 30%, outros de 20%, outros de nada. Não se encontra associação. É bom saber a magnitude disso, porque pode ser tão grande como 50%, ou não tão grande assim. Mas, às vezes, esse ganho pequeno ele já pode ser importante dependendo do objetivo. A OMS agora em 2020 também sinalizou para a gente aqui um punhado de benefícios, melhora do fitness cardiorrespiratório, fitness físico, né? O fitness cardiorrespiratório e muscular, saúde cardiometabólica, pressão sanguínea, melhora no perfil de lipídico, glicose, no perfil de glicose, redução da resistência insulínica, saúde óssea, benefícios cognitivos. Eu já até comentei sobre isso em aula anterior. Então eles falam de 5 a 17 anos. Aqui inclui não só o treinamento de força, inclui outros componentes também, como o cardiorrespiratório. Agora vamos para a má notícia, os riscos. É claro que a maior parte desses riscos a gente consegue mitigar com ações inteligentes. Então vamos lá, maior risco de lesões agudas e crônicas do tecido motor passivo que ainda está em formação. Só para caracterizar aqui o agudo e crônico, agudo se refere àquelas lesões que acontecem num dado momento, como um estiramento, uma contratura, uma fratura. Isso são lesões agudas, acontecem em virtude daquele evento. As crônicas, elas são induzidas ao longo de um tempo. Você pode ter uma lesão num dado momento, mas que a causa é crônica. Foi como o caso de microfissuras induzidas em tecido ósseo de atletas, que não é tão incomum. Por causa de excesso de treinamento, vai tendo muito desgaste e lá na frente você tem um momento que essa lesão vai aparecer, né? Mas ela é fruto do crônico. O tecido motor passivo refere-se ao tecido não contrátil, como ligamentos, tendões, bursas, enfim, tecidos que são extremamente importantes. E esse tecido ele ainda está em formação em crianças e adolescentes. Tecido ósseo, as placas epifisárias, por exemplo, cartilagem de crescimento de modo geral, eu vou falar disso mais adiante. Fraturas são mais comuns entre 10 e 14 anos, aparentemente por ser uma fase de crescimento rápido. Então as regiões a região epifisária, principalmente, que é a região de crescimento de ossos longos, ela está fragilizada. Há ainda outras regiões ósseas fragilizadas, comparadas a um adulto, eu vou sinalizar isso mais adiante, que aparentemente estão associadas a essa prevalência relativamente comum, ou pelo menos maior, em comparação a adulto. Imaturidade dos nervos motores, o que pode aumentar a chance de acidentes pelo menor controle neuromuscular. Então, criança e adolescente têm um menor controle neuromuscular. E eu vou mostrar mais adiante que as características de lesão entre crianças e adultos é diferente, e a gente vai ver que a prevalência de lesão relacionada a acidentes é maior em crianças. Só voltando aqui na história das fraturas, como eu estou dizendo aqui que fraturas são mais comuns entre 10 e 14 anos, isso obviamente dá um sinal amarelo nessa fase para a gente, onde a gente precisa ter mais cuidado com o sistema motor passivo e ósseo dessas crianças.
Então ter um cuidado adicional porque é uma fase de maior fragilidade. Maior risco de lesões por excesso de uso. Por exemplo, microtraumatismo por repetição. Isso é uma característica daquilo que se chamará de lesão crônica. Em particular, nas cartilagens de crescimento dos tornozelos, joelhos e cotovelos, e também na região lombar. Veja este caso aqui, que está neste artigo da Avery Feigball. Então ela vai dizer ali, colaboradores, a dor lombar foi a lesão mais frequente em atletas do ensino médio, né, que é high school, que participavam em programas de treinamento de força. Agora, uma característica importante, né? Atletas. O que a gente começa a perceber quando em particular adolescente, porque é mais comum não que seja aceitável, ideal, mas é mais comum a gente ver essa inicialização precoce de adolescente em alguns esportes, e veja que ele está chamando de atletas de nível escolar. E aí, quando a gente fala de atletas de nível escolar nessa idade, é comum lesões que se aproximam daquilo que a gente vê em adultos envolvidos também em atletas em esportes de alto rendimento. Em um estudo que envolveu adolescentes levantadores de peso powerlifters, que são atletas de competição, o que se presume que treinavam com carga máxima ou próximo da máxima, se verificou que 50% das lesões estavam relacionadas a essa parte mais baixa das costas, que é a região lombar. Então, é um percentual parecido com aquilo que se verifica também em levantadores de peso adultos. E dá uma dimensão para a gente do risco, que é bastante alto, e é uma região perigosíssima. A terapêutica disso não é fácil e às vezes a pessoa pode herdar um problema para o resto da vida, ter que conviver com um problema sério. Uma pergunta comum que fazem para a gente é: o treinamento de força pode prejudicar o crescimento? Olha, o treinamento em si não, mas o treinamento correto não, mas um treinamento, como eu vou citar aqui, o treinamento com cargas máximas, que não é o correto, ele pode lesar cartilagens de crescimento. Eu coloquei um destaque para a placa epifisária, porque parece ser o ponto mais comum e mais grave. Placa epifisária, superfície articular e pontos de inserção tendínea. Há vários relatos de fratura de placas epifisárias em pré-púberes submetidos a cargas próximas à máxima. Então, o recado é muito claro. Não se trabalha com cargas máximas com crianças e adolescentes, porque aí sim, se você lesa placa epifisária, por exemplo, região da epífise, que é a região de crescimento ósseo, numa fase de crescimento ósseo, está na cara o que vai acontecer. E se isso, e obviamente o mais comum é que aconteça em um dos segmentos, você poderá ter, portanto, um prejuízo de crescimento em um segmento e não no outro. E aí você vai ter problemas seríssimos para o resto da vida de desequilíbrio. Por exemplo, se você tem um problema desse na tíbia, e aí você vai ter um desequilíbrio lá embaixo, isso vai mexer na sua coluna inteira por causa de um realinhamento que o corpo vai ter que fazer para buscar manter um equilíbrio quando você tem segmentos de tamanhos diferentes. Então, muito cuidado. Peguei essa figura no livro do Fleck e do Craeme, e eles colocam aqui, então, um osso representando aqui fêmur e tíbia, colocando a região da placa epifisária, que é onde acontece o crescimento em ossos longos, aqui também. E quando você tem lesão nesta região, um problema comum é isso aqui, prejuízo do crescimento, porque é uma região
associado ao crescimento. Se for numa fase do estirão, por exemplo, isso pode acontecer. Na região mais distal da epífise, nessa região mais lisa do osso, na cartilagem, você pode ter problema na cartilagem articular, e aí é mais comum estar associado à dor. E pode-se também ter lesão na região de inserção tendina, inserção apofisária, e aí lesão relacionadas à inflamação você vai ser caracterizado por dor, mas a coisa pode ser ainda mais grave como algo que se chama de fratura de avulsão, que é quando um tendão é arrancado do osso e às vezes com fragmentos ósseos junto com esse tendão, ou seja, você tem um rompimento o tendão simplesmente é rompido, fraturado do osso. Então isso também pode acontecer. Aqui, só para caracterizar essa estrutura do osso longo, então o osso longo tem essa região mais longa aqui do centro, chamado de diáfise, só para a gente relembrar isso rapidamente. Nas regiões mais extremas dos dois lados, a epífise, como ele está caracterizando aqui, dos dois lados. Mas há uma região que a gente costuma até falar menos, que é uma região chamada de metáfise. Essa região de metáfise, que não está bem caracterizada aqui, mas fica mais ou menos faz a conexão da diáfise com a epífise, né? Fica entre um e outro, mas fica mais ou menos por aqui e mais ou menos por aqui. Essa região parece uma região bastante sensível em crianças, principalmente na região, na fase da puberdade, do estirão de crescimento. Essa região parece muito sensível. E em situações que você tem uma força de rotação, como se fosse, né, de torcer, né, de quebrar, isso a chance de fratura é maior em adolescente. Uma das causas seria exatamente por causa dessa fragilidade nessa região. Então teria maior um dos possíveis mecanismos de explicação de por que criança entre 10 e 14 anos tem maior chance de fratura. É uma das possíveis explicações. Aqui esse artigo bem legal, que também a Avery Feigbal participa, ela tem muito estudo sobre treinamento físico e criança, não só de força. E o Meyer aqui também, que é um cara bem conhecido. Esse artigo ele mostrou as características de lesão em crianças e adultos, basicamente estudando questionários, dados de hospital. Olha, repare algumas coisas interessantes. Eu coloquei aqui em azul onde que as lesões foram mais comuns para criança. Então veja, no pé, 30%, vamos comparar com adulto aqui, ó. Adulto na casa de 14%, para arredondar. Mão, 33%, adulto na casa de 14%. Cabeça, na casa de 14%, adulto arredondando na casa de 5%. O que a gente consegue perceber rapidamente aqui que as regiões mais periféricas, que são mais comuns de acidentes, como bater em algo, ou cair coisa em cima, chutar, por exemplo, na ponta do pé, né? Chutar coisas, ou a cabeça, né? Bater a cabeça em coisas, essas extremidades, lesão na região mais extremas, nas extremidades, é mais comum em crianças do que em adultos. Então, em parte, essa descoordenação, falta de experiência em relação às coisas do mundo, já que o adulto ele vai aprendendo, inclusive o adulto passou por essa fase aqui e vai aprender a se proteger, né? Quem coloca a mão no fogo, depois de colocar, aprende a não colocar de novo. Então essa é uma característica. Agora eu coloquei em vermelho, que é mais comum em adultos. Em adultos a gente começa a perceber que quando vai indo para o centro do corpo, como? Olha aqui a região do tronco, na casa de 42%, e criança é só 12%. Isso é típico de estar muito associado a excesso de carga. Adulto vai fazer treinamento de força,
vai forçar demais, vai sobrecarregar mais. Isso não é comum em crianças. E na região mais do braço e da coxa, como ele está sinalizando aqui, também é maior em adulto. Ou seja, vai indo para dentro do corpo, as lesões são mais comuns, são lesões mais comuns de adulto. Então, são mais lesões musculoesqueléticas, tipo distensões, torções, rupturas, lesão na lombar. Isso é mais comum em adulto. Em criança, o problema está mais associado à periferia. Portanto, aqui embaixo, veja que 77% está relacionado a questões acidentais. E adultos, isso cai para 27%. Isso chama muita atenção da gente num setor de treinamento físico, você tem que ficar muito atento e se preocupar muito com coisas que podem causar acidente. Então, hoje, por exemplo, existe, no caso do treinamento de força, existe anilhas emborrachadas, existe anilhas que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que elas não encostam uma na outra, então evita o achatamento. Então, quando elas encostam, elas têm uma margem, né, de segurança e, pelo menos próximo, não vai haver achatamento. São coisas que precisa se pensar para todo mundo, mas para criança principalmente. Eu gosto não, né, mas é uma memória que eu preciso sempre compartilhar quando eu falo de treinamento de físico para criança. É uma história que aconteceu aqui na Grande Vitória alguns anos atrás, acho que entre 8 e 10 anos atrás, mas é uma memória que marca muito, que foi a seguinte: construíram um campo de futebol em Vitória e para crianças, e num projeto que estava acontecendo, uma dessas crianças subiu na trave e essa trave caiu na cabeça dessa criança e ela morreu. Então, aparentemente a trave estava solta. Por que a trave estava solta? Eu acabei não acompanhando depois o desfecho disso, de investigação e tal. Mas aquilo deixa um alerta muito, muito impactante para a gente, que é: criança vai subir em coisas. É da natureza infantil. Se criança vê uma tela, sobe em tela. Se criança vê uma trave, sobe em trave. E a árvore vai subir em árvore. Então, para você proteger crianças em ambientes de treinamento, você precisa pensar como uma criança. O que uma criança faria naquele ambiente. E você também precisa se colocar como uma criança. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, nas quinas que a gente tem aqui, de parede, de mesa, eu coloquei proteção em todas as quinas. Por quê? Quando eu passo perto da mesa, por exemplo, uma mesa de madeira, se eu bater, é difícil eu bater porque a gente já está mais coordenado e vacinado. Mas se eu bater, isso bate na altura da minha cintura, por exemplo. Agora, dependendo da altura, minhas filhas já passaram um pouquinho, acho disso, mas há pouco tempo atrás, dependendo da altura, se batesse, ia no olho, por exemplo. Olho, nariz, testa, por exemplo. Uma das minhas filhas bateu algumas vezes a testa nessa região da quina. E foi uma pancada forte a ponto de ficar uma marquinha, mas se não tivesse a proteção, era um acidente muito grave. Então você precisa pensar como criança. Muito tempo atrás teve uma propaganda que circulou em rede nacional, que é muito tempo, não lembro quantos anos, mas eu achei bem interessante, que colocava um adulto, ele simbolizando, fingindo, se colocando como uma criança, para ele pensar como uma criança. A ideia da propaganda era essa: olha, para você proteger uma criança, você tem que pensar como uma criança. Criança vai pegar coisas, então não pode deixar em casa coisas pérfuro cortantes em local de acesso, coisas quentes, acessíveis, e por aí vai. Você tem que pensar que uma criança vai, por curiosidade ou por desconhecimento, fazer essas coisas.
Então, e isso aqui dá uma dimensão para a gente de como que acidente é muito comum em crianças e temos que ficar muito atento a isso. Neste livro aqui do Steven Fleck e do Craeme, do Winnie Craeme, eles fizeram essa figura, eles reproduziram essa figura, ficou um pouquinho mais bonita, igual vocês estão vendo aqui. Mas eu peguei a original, primeiro porque nem todo mundo tem acesso ao livro, né? Então o artigo eu acho que é mais fácil de vocês encontrarem na internet. É a mesma figura que está aqui. Então eu deixei essa aqui. E também, só para sinalizar para vocês que tem um pequeno erro, que eu não sei se foi na tradução. Então veja que a lesão na cabeça aqui para adulto traduziram como 7,4 e na verdade é 4,7. São coisinhas que podem acontecer, não é nada tão impactante, mas como por acaso eu vi, eu estou sinalizando aqui para vocês. Tá? Então nesse artigo vocês encontram essa figura, caso vocês não tenham o livro. Se tiver o livro, já está lá traduzido e saiba que tem esse pequeno erro. Bom, aqui embaixo, a lesão, alguns outros dados interessantes. A lesão na coluna lombar corresponde a 50% de todas as lesões e levantadores de potência adolescentes. Então, uma informação que confirma a anterior, do que está aqui neste livro. Então, à medida que um adolescente, uma criança, vai caminhando para aquilo que é competitivo, o percentual de lesão vai se aproximando do adulto, né? Chegou a ser um pouco maior comparado aqui, ó, na casa de 40%. Claro que esse estudo aqui é um estudo indireto, né? Usou estratégia indireta, então tem lá suas limitações. Aqui embaixo, os adolescentes podem correr maior risco do que os adultos para espondilite, inflamação de uma ou mais vértebras e dor associada a estresse. Olha que dado impactante, né? A incidência dessa normalidade em adolescentes é de 47%, enquanto que em adultos é só de 5%. Então a espondilite, essa inflamação que causa dor, ela é mais comum em adolescentes, obviamente que começam a trabalhar com cargas elevadas. Aqui uma informação bastante importante para a gente. As causas principais de lesões em crianças e adolescentes relacionadas ao treinamento de força são evitáveis. Veja, equipamentos inadequados ou falta de supervisão dos equipamentos adequados. Então, usar equipamento que não é apropriado ou adequado para a criança, ou usar equipamento que é adequado, mas que não faz manutenção de forma regular, aumenta o risco de acidentes. Carga excessiva. Aí, algo importante. Quem está prescrevendo treinamento tem que saber disso e não deixar uma criança ou adolescente treinar sozinha exatamente por causa desse risco de abusarem, de avançarem na progressão. E a terceira, ó, falta, vale para todos nós, os pais que estiverem assistindo, por exemplo, muita atenção, falta de supervisão de adulto qualificado. E essa última palavra aqui é fundamental, adulto qualificado, ou seja, não é qualquer adulto, é gente com capacidade de impedir coisas como isso ou coisas como isso, por exemplo, e então de dar a melhor supervisão possível, ou seja, um profissional de educação física com boa formação. Então são coisas evitáveis, só precisa de atenção e boa formação, nada demais. Na próxima aula falarei sobre a prescrição de treinamento de força para crianças e adolescentes, então a gente vai, na próxima aula, direto a como fazer, então vai ser uma aula mais direta, mais aplicada do como fazer. E sempre deixo aqui o nosso livro gratuito que está no meu site, é só entrar lá e fazer download, o nosso blog com postagens frequentes. Quem quiser me seguir lá no Instagram, de vez em quando eu posto também outras coisas além das aulas e o próprio blog. Essas foram as últimas postagens. Na verdade, eu estou devendo uma postagem porque eu tive uma situação relacionada à saúde que me impediu de honrar com mais uma postagem, mas as últimas foram essas
Vamos ver se eu consigo essa semana. Então, até a próxima aula.